Bom dia, meus queridos, tudo tranquilo? Dando continuidade ao nosso estudo de botânica, sendo que na aula passada estudamos as briófitas, hoje é o dia de estudar o grupo das plantas pteridófitas, tá? Para isso, vocês podem me acompanhar aí no livro 7, a partir da página 258. Vamos lá? Então tá bom. Olha, na mesma ideia, nós estudamos os animais de uma forma bem comparada, de uma forma estratégica, através de características fichadas, que a cada grupo nós tentávamos completar da mesma forma, de forma comparativa, né? Aqui nas plantas vamos ter um estudo estratégico dessa forma também. É possível a gente listar aí uma sequência de características a serem analisadas a cada grupo que nós passamos estudando, tá? Então, aqui está o nosso esqueminha. Se você perceber, ele lembra muito o estudo de briófitas que nós fizemos também. Em que sentido? Na sequência do que é analisado em cada grupo de plantas, tá? Então, começamos aqui falando dos representantes desse grupo. São as mais conhecidas plantas pteridófitas, são as samambaias. Tem também as avencas, as selaginelas e as cavarinas. São representantes de pteridófitas. Quanto às características gerais dessas plantas, assim como as briófitas, elas são plantas de ambiente úmido e sombrio, tá bom? Por conta de uma dependência que essas plantas têm uma restrição, né? Que é a questão de necessidade de umidade na fecundação, na reprodução sexual dessas plantas. Essa é uma característica que acaba ocorrendo tanto em briófitas quanto em pteridófitas, mas nas próximas plantas que nós vamos estudar, as gimnospermas e as angiospermas, elas já não são dependentes de água para essa questão reprodutiva. Outra coisa, as pteridófitas são as primeiras plantas a serem consideradas com órgãos verdadeiros, como raiz, caule e folha, tá? O grupo anterior das briófitas apresentavam órgãos primitivos. Só lembrando que esses órgãos aqui, básicos de uma planta, né, eles têm as seguintes funções. Aqui, fixação e absorção. Caule, sustentação e condução. Folha, evapotranspiração e fotossíntese. Pegou? Então, beleza. As pteridófitas, elas também são consideradas as primeiras plantas vasculares, que também pode ser chamada de traqueófitas. O que isso significa? São as primeiras plantas a apresentarem vasos condutores de seiva. Lembrando que seiva é um conjunto de substâncias aí que as plantas vão transportar ao longo do seu corpo para locais de necessidade, para os seus tecidos, suas células. Lembrando que nessa seiva tem o que? Basicamente, água e nutrientes que são absorvidos tanto do solo quanto também produzidos pela planta através da fotossíntese. Os vasos condutores de seiva, eles são de dois tipos, conhecidos como xilema e floema, tá? Eles transportam as seguintes seivas. O xilema, ele conduz a seiva chamada de bruta. Viu? A seiva bruta é conduzida na planta num sentido ascendente, ou seja, da raiz para as folhas. É por isso que na seiva bruta nós encontramos aquilo que é absorvido do solo: água e sais minerais. Tá? Já a seiva que é chamada de elaborada, ela é conduzida pelo floema. A seiva elaborada. E ela tem um sentido de condução descendente, ou seja, das folhas para as raízes. Essa seiva ela é elaborada nas folhas. Então ela tem o que? Basicamente matéria orgânica produzida basicamente na fotossíntese, como por exemplo glicose. Entre outros, aminoácidos, vitaminas, tá? Essa é a ideia. Acontece então, turma, preste bem atenção nessa reflexão, que como as pteridófitas têm uma forma mais eficiente de conduzir água, nutrientes como
água, sais minerais, glicose. Qual a consequência disso? Que essas plantas, ao longo do seu desenvolvimento, poderão atingir uma estatura maior do que o grupo anterior, as briófitas, na qual a condução dessas substâncias era muito lenta, célula a célula, né? Por difusão, por osmose. Agora aqui não, a gente tem um sistema próprio de condução. Isso vai acabar tendo como consequência o fato das pteridófitas poderem ter um porte maior do que das briófitas. As pteridófitas, assim como as briófitas, apresentam órgãos reprodutores pequenos ou escondidos, por isso são chamados de criptógamos. São acifonógamos porque não tem tubo polínico, e inclusive é essa questão que torna essas plantas ainda dependentes da água para a fecundação, o fato de não ter tubo polínico. E a fase duradoura do ciclo de vida, do ciclo reprodutivo sexuado dessas plantas é o esporófito. O esporófito que sempre é o que? Diploide, né? Sempre. Então tá aqui, eu marquei para vocês as novidades das pteridófitas em relação ao grupo anterior, que seria das briófitas, e a gente sempre trabalha assim de forma comparativa. Então vamos seguir aí. Aqui a morfologia, eu peguei como exemplo uma samambaia. Então a samambaia, como uma boa planta pteridófita, ela vai ter órgãos verdadeiros, raiz, caule e as folhas. O caule da samambaia é do tipo rizoma, que é um caule subterrâneo. Se você compara com a planta aí, com uma árvore aí na rua, o tronco da árvore é o caule dela e ele está sob o solo, né? E já no caso da samambaia aqui, o caule dela é subterrâneo, ele fica abaixo do solo, tá bom? Tem essa curiosidade aí. Muito bem. Um outro detalhe que deve ser evidenciado aqui é que nas folhas da samambaia, como de qualquer outra pteridófita, vai aparecer esses pontinhos aqui, essas pontuações. Elas são chamadas de soros. Soros. E é aí que se inicia a reprodução sexuada dessa planta. Então vamos analisar aí o ciclo reprodutivo das pteridófitas. Olha só. Aqui nós temos a pteridófita adulta, né, com a sua morfologia aí, como foi apresentada já. Aqui estão os soros nas folhas. Soros são estruturas produtoras de esporos, viu? Então, o que os soros produzem são esporos. Tá aí os esporos. Bom, se os esporos são produzidos nos soros que pertencem a essa planta aqui, então podemos dizer que essa é a parte correspondente ao esporófito da planta, que é a parte produtora de esporos. O esporófito é sempre diploide. E tudo que pertence ao esporófito também é diploide. Então, o soro ele também é diploide. Só que acontece que as células que existem no soro, que vão produzir esporos, elas vão sofrer a divisão celular do tipo meiose. Tá? Lembrando que a meiose é um tipo de divisão celular que reduz o número de cromossomos das células. Logo, os esporos, que são células formadas a partir das células dos soros que sofrem meiose, os esporos são o que? Haploides. Esporos são haploides. Então, esses esporos viajam pelo vento, caem no solo, germinam, começam aí a desenvolver no estágio intermediário, depois formando aí o segundo estágio adulto do ciclo de vida da planta. Afinal, já na aula passada, a gente entendeu isso, que no ciclo de vida das plantas existem duas fases adultas, chamadas esporófito e gametófito. Esporófito, produtor de esporos por meiose, e gametófito, produtor de gametas por mitose. Então, dessa vez, estamos vendo aqui uma estrutura da pteridófita da samambaia, produtora de gametas. Logo, o nome dessa estrutura é gametófito. Viu? Gametófito. Repare que esse gametófito ele tem os dois sexos.
Logo é um gametófito hermafrodita, viu? E ele tem um nome próprio, o nome é prótalo, que faz referência a esse formato de coração aí. Um prótalo é haploide, porque o gametófito das plantas é sempre haploide. Vocês precisam memorizar isso, por favor. O esporófito é sempre diploide e o gametófito é sempre haploide. Como eu disse, ele é hermafrodita, ele tem os dois sexos. Então tá aqui a parte masculina, chamada anterídeo. Se o anterídeo pertence ao gametófito, ele também é o que? Haploide. Anterídeo produz anterozoide, que também é haploide, o gameta masculino. Esse gameta masculino anterozoide, quando esse ambiente está úmido, ele nada até o interior do arquegônio. Que é a estrutura feminina produtora de gameta. Lembrando que o gameta feminino se chama oosfera. Viu? Tanto a oosfera quanto o arquegônio são que haploides, afinal pertencem ao gametófito, que é, de forma geral, haploide. Então, voltando à história que eu estava contando para vocês, quando o anterozoide, através da água, nada até o interior do arquegônio, ele encontra a oosfera e realiza a fecundação da oosfera, formando o zigoto, que vai desenvolver um embrião e vai começar a formar um novo esporófito, como vocês estão vendo aqui no desenvolvimento. Enquanto um novo esporófito se desenvolve, um esporófito jovem, olha o que vai acontecendo com o protalo, o gametófito, o hermafrodita. Ele vai se degenerando, ele vai desaparecendo, viu, turma? Então, você percebe uma coisa. Enquanto nessa história inteira o esporófito se manteve aqui ó, o tempo todo, tá? Não foi alterado, olha o que acontece com o gametófito. Ele surge e rapidamente desaparece. Então, se for para a gente considerar aí uma fase mais duradoura, uma fase mais curta desse ciclo, seria o esporófito, que é a fase duradoura, e o gametófito, uma fase mais passageira, certo? Aí você entende, então, a ideia do ciclo reprodutivo dessas plantas, ok? Então tá bom, turma, esse foi o estudo das pteridófitas. As atividades estão postadas aí, logo mais nos vemos para reforçar esse conteúdo aí e resolver questões, tá bom? Bons estudos para vocês, um abraço!